Em 2 dias, já choveu 65% do esperado para fevereiro na cidade de São Paulo. E você vai ver ainda. Estado de São Paulo contabiliza danos causados por temporais. Alagamentos, desalojados, quedas de árvores e óbitos são registrados. E ainda, mãe e avó de vítimas de arroz envenenado no Piauí confessa ter matado vizinha. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias do dia. O Congresso do Brasil tem novas presidências para os próximos 2 anos. Davi Alcolumbre retorna à presidência do Senado, enquanto Hugo Mota assume a Câmara dos Deputados. O Congresso brasileiro elegeu na noite de sábado, por ampla maioria, os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que conseguiram apoio tanto da bancada de esquerda do governo quanto da ala mais radical da oposição de direita. Com 73 de 81 votos, o senador Davi Alcolumbre venceu a presidência do Senado, enquanto na Câmara, Hugo Mota recebeu o apoio de 444 deputados, de um total de 499 votos. Os dois são figuras do chamado Centrão e vão comandar uma legislatura com temas sensíveis, como a anistia para quase 400 pessoas condenadas pelo ataque às sedes dos 3 poderes em 2023, com o objetivo de sabotar a posse de Lula. A medida é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Legislativo discutiu em 2024 um projeto de lei com esse objetivo. Ainda que a tramitação não tenha avançado, por decisão do então presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto pode voltar à pauta. Bolsonaro está inelegível e não vai poder se candidatar nas eleições de 2026, já que a Justiça Eleitoral o condenou por questionar, sem apresentar provas, o sistema de votação brasileiro. O Congresso também vai tratar de outros temas controversos, como a exploração de petróleo no Nordeste e um projeto que busca limitar as decisões do Supremo Tribunal Federal, considerado pelo governo como uma retaliação às sanções impostas por essa corte aos bolsonaristas. O caso da família que morreu ao comer arroz envenenado na virada de ano no Piauí finalmente parece ter sido solucionado pela polícia. A matriarca da família, mãe e avó das vítimas foi presa e confessou ter cometido o assassinato da vizinha para incriminá-la pelas mortes e assim tirar o marido da cadeia. No primeiro dia do ano, a família de Maria dos Aflitos se encontrou para um almoço com as sobras do Baião de 2, que tinha sido jantar na virada de ano. 9 pessoas que comeram arroz passaram mal e 5 morreram. Entre elas, 3 netos e a filha de Maria dos Aflitos. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, Francisco de Assis, que é marido de Maria, foi preso. No mesmo tempo em que ele estava na cadeia, Maria Jocilene da Silva, vizinha próxima do casal, faleceu após ser envenenada ao tomar café. Jocilene tinha até acompanhado os netos de Maria dos Aflitos quando estavam internados por envenenamento. Com o homem preso, Maria dos Aflitos virou a principal suspeita, que ao ser interrogada confessou o crime e disse que só envenenou a vizinha para tirar o marido da prisão e incriminá-la. Em seu depoimento, ela disse que acreditava que ele seria solto, mas que se arrepende amargamente. De acordo com a polícia, a principal motivação do crime era financeira. Eles queriam se livrar dos filhos e dos netos para diminuir as despesas. Na primeira grande leva de deportações feitas pelo novo governo americano, 88 brasileiros foram expulsos do país. Porém, nenhum deles tinha qualquer pendência criminal ou registro de alerta vermelho na Interpol. Segundo a Polícia Federal, as fichas de todos os brasileiros deportados foram consultadas. Alguns tiveram registros criminais, mas com a situação já resolvida. O advogado de imigração nos Estados Unidos, Vinícius Bicalho, falou a respeito do assunto e tira agora todas as dúvidas sobre como tem sido a deportação de imigrantes ilegais. Vamos ouvi-lo. O presidente Trump tomou posse no dia 20 de janeiro e apertou o cerco
contra a imigração ilegal. Na verdade, são duas categorias de imigrantes que são foco do presidente Trump no atual momento. A primeira, imigrantes que entraram ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos e cometeram crimes graves. A segunda, imigrantes que também entraram ilegalmente e estão nos Estados Unidos há menos de 2 anos. Na visão do governo, esses imigrantes que entraram ilegalmente e estão há menos de 2 anos, ainda que não cometeram crimes graves, eles não têm vínculos sólidos com o país. Então essas duas categorias de imigrantes são submetidas a um procedimento que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de Expedite Removal, que é um processo de remoção acelerada, onde não é necessário aguardar toda a marcha processual regular de um processo de deportação. E esses imigrantes são deportados de forma mais rápida para o seu país de origem. É importante frisar que eu percebo que muitos veículos de imprensa estão checando os antecedentes criminais com base no difusor vermelho da Interpol. Estados Unidos, assim como o Brasil e todas as demais nações do mundo, não cadastram todas as pessoas com antecedentes criminais no difusor vermelho da Interpol. São cadastrados apenas pessoas que têm antecedentes criminais e são procuradas internacionalmente. Portanto, essa ferramenta não é eficaz para a checagem de antecedentes criminais. Para uma checagem apurada, deve-se verificar nas cortes norte-americanas. Nós temos aqui cortes federais e estaduais. Portanto, é inegável que no presente momento, de acordo com as regras atuais, são essas as duas categorias que são o foco da deportação do governo Trump. As pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há mais de 2 anos, não têm antecedentes criminais e não entraram ilegalmente pela fronteira, não tem risco nenhum de deportação. Como existe muita desinformação, em alguns locais com grande concentração de comunidades de imigrantes, existe um certo receio e é natural que as pessoas, não estando bem informadas, tenham medo de serem abordadas, mas elas podem se proteger, tendo a documentação adequada que demonstre que elas não se encaixam nessas categorias de imigrantes. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, afirmou que o governo dos Estados Unidos caluniou seu país. O governo americano afirmou que o México tem alianças com organizações criminosas. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, afirmou neste domingo que espera a resposta de Donald Trump à proposta de estabelecer uma mesa de trabalho sobre migração e narcotráfico, questões que ele citou para impor tarifas ao país vizinho. Sheinbaum alertou que a taxação de 25% vai ter efeitos para os dois países, mas vai ser muito grave para a economia dos Estados Unidos, por elevar os custos de todos os produtos exportados do México. Como disse ontem, rejeitamos categoricamente a calúnia da Casa Branca sobre o governo do México ter aliança com organizações criminosas, assim como qualquer intenção de interferir no nosso território. A soberania não se negocia. A soberania não se negocia. Sheinbaum participou neste domingo de um evento público em uma localidade vizinha da capital, onde foi apoiada com gritos de "não está sozinha" pelos presentes. Ela também reiterou que as fabricantes de armas americanas agiriam em conluio com os narcotraficantes mexicanos, para onde as armas acabam indo. O presidente dos Estados Unidos afirmou que vai impor taxas à União Europeia. Donald Trump também falou sobre a imposição de taxas confirmadas aos produtos do Canadá, China e México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que China, Canadá e México nada podem fazer para impedir a imposição de tarifas. O governo americano confirmou a imposição de taxas de 25% aos dois países vizinhos e de 10% ao gigante asiático, porque considera que não fazem o suficiente contra o fluxo de fentanil e, no caso dos dois primeiros, contra a migração irregular. Eventualmente, vamos impor tarifas nos chips, vamos taxar o petróleo e o gás. Isso vai acontecer em breve, acho que por volta do dia 18 de fevereiro, e vamos botar muitas tarifas no aço. Já temos impostos no aço e salvamos a nossa indústria siderúrgica, mas isso foi relativamente pouco comparado ao que vai ser. Trump também revelou que vai impor tarifas aos produtos importados da União Europeia.
Se vou impor tarifas à União Europeia, você quer a resposta verdadeira ou a política? Absolutamente, a União Europeia tem nos tratado muito mal. O primeiro-ministro demissionário do Canadá, Justin Trudeau, respondeu que o país prepara uma resposta imediata caso a ameaça se concretize. A partir desta segunda-feira, entram em vigor as novas regras relacionadas ao pagamento de boletos via Pix. A medida foi regulamentada pelo Banco Central no ano passado e prevê modernizar a ferramenta com maior segurança e agilidade aos pagamentos. Agora, as pessoas podem pagar os boletos utilizando o Pix mediante um QR Code específico inserido no próprio boleto. Em nota, o BC explica que com a nova resolução, essa medida será objeto de regulamentação mais ampla com o estabelecimento de responsabilidade entre todos os participantes. E veja a seguir os danos causados pelas chuvas no estado de São Paulo. E agora, ao vivo, as imagens de Curaçá, no estado da Bahia, 31 graus. Nós voltamos já já. Às 11h43, vai virar para 44 minutos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E olha, após um fim de semana de muita chuva, o estado de São Paulo contabiliza agora os danos. Em 2 dias, já choveu na cidade paulista 65% do esperado para o mês de fevereiro, de acordo com o CGE. Um idoso morreu durante um alagamento na capital paulista. Os bombeiros receberam 138 chamados para ajudar no resgate de moradores durante enchentes só no domingo. Ao todo, 16 pessoas precisaram de auxílio, segundo a corporação. O órgão também foi acionado para 7 desabamentos e para 46 quedas de árvores na capital e região metropolitana. Em Santo André, no ABC Paulista, 15 deslizamentos aconteceram e 7 casas foram interditadas. Segundo a Defesa Civil, 22 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casas de parentes. Em Diadema, dezenas de casas ficaram alagadas, muros e árvores caíram. Em Taboão da Serra, uma idosa com deficiência precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para sair da casa que foi inundada pela água. Na cidade de São Paulo, em 2 dias, choveu 65% do esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com o CGE. Um idoso ficou preso dentro do próprio carro na Rua Prece, na Vila Prudente, zona leste da capital. Ele foi socorrido e levado ao hospital Vila Alpina, mas não resistiu. Com esse óbito, o número total de vítimas das chuvas desde dezembro no estado sobe para 18. Também na capital, o bairro do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, teve moradores recolhidos de bote. Segundo a Prefeitura de São Paulo, mais de 5.000 pessoas foram atendidas no local e 5 abrigos foram abertos para acolher os moradores desalojados. No Jardim Parque Morumbi, uma cratera engoliu carros, mas felizmente ninguém se feriu. A Defesa Civil de São Paulo renovou o alerta de chuvas até quarta-feira. A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos. Com isso, o gabinete de crise continua os trabalhos. A Defesa Civil de São Paulo decidiu renovar o alerta para chuvas no estado até a próxima quarta-feira. A princípio, o aviso se encerraria neste domingo. Porém, por conta da previsão de continuidade dos temporais, o tempo de atuação do gabinete de crise também foi estendido. A Grande São Paulo ainda está em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi emitido do CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.
climáticas. Isso vem ocorrendo devido ao clima abafado e os elevados índices de umidade que geraram áreas de instabilidade sobre a capital. As chuvas ocorrem na forma de pancadas isoladas, mas já começam a apresentar pontos de intensidade moderada. A zona de convergência do Atlântico Sul deve manter o tempo instável, com pancadas de chuva concentradas no final da tarde durante os próximos dias. O potencial para inundações e deslizamentos de terra deve permanecer elevado, devido ao solo encharcado e à continuidade dos temporais. O monitoramento da situação é feito em tempo real pelas autoridades. Novas orientações poderão ser divulgadas, dependendo da evolução do cenário. O balanço de mortos pela queda de um avião médico em uma zona urbana da Filadélfia subiu para 7 após a descoberta de um novo corpo na área. Inicialmente tinha sido reportada a morte de 6 pessoas que estavam a bordo no momento do acidente. O balanço de mortos pela queda de um avião médico em uma zona urbana da Filadélfia subiu para 7 após a descoberta de um novo corpo na área. Inicialmente, tinha sido reportada a morte de 6 pessoas que estavam a bordo no momento do acidente ocorrido na sexta-feira. Uma menina que estava nos Estados Unidos para receber tratamento médico, a mãe dela, membros da equipe médica que acompanhavam e a tripulação. Todos eram cidadãos mexicanos. A câmera da campainha de um morador da região mostrou imagens impressionantes da queda da aeronave e uma grande explosão. A prefeita da Filadélfia informou que 19 pessoas ficaram feridas e que o número de vítimas pode aumentar. A tragédia ocorreu 2 dias depois da morte de 67 pessoas em um acidente aéreo em Washington, quando um avião comercial colidiu com um helicóptero militar. O prazo para se inscrever para as matrículas do SISU termina hoje. A data final para o registro acadêmico era 31 de janeiro, mas foi prorrogada após o Ministério da Educação atrasar a lista de aprovados do processo seletivo. Nessa primeira edição do ano, o programa ofertou mais de 261 mil vagas para 6.800 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior do país. E quem tem crianças com até 1 ano de idade vai ganhar um reforço para a saúde dos bebês. Já foi acertada a chegada ao país de um imunizante contra a bronquiolite, que ataca principalmente os pulmões. A partir de março, um imunizante contra o vírus sincial respiratório, o VSR, principal causador da bronquiolite em bebês, estará disponível na rede privada do Brasil. Comercializado como Beyfortus, o medicamento terá preço estimado em R$ 2.663, segundo a farmacêutica Sanofi, e é indicado para crianças de até 1 ano. Estudos clínicos apontam que a aplicação da dose pode reduzir em 83% as hospitalizações por infecções respiratórias relacionadas ao VSR em bebês menores de 1 ano. Inicialmente, as doses serão distribuídas para clínicas particulares, hospitais e maternidades, mas ainda não há previsão para sua inclusão na rede pública. Apesar disso, o imunizante foi incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e passará a ser oferecido pelos planos de saúde a partir de março. De acordo com a regulamentação da ANS, ele será disponibilizado para prematuros nascidos com menos de 37 semanas e com até 1 ano de idade no início ou durante a temporada de circulação do VSR. Também será indicado para crianças com até 2 anos que tenham doença pulmonar crônica ou cardiopatia congênita. A inclusão do imunizante no Sistema Único de Saúde está em análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que realizou uma consulta pública sobre o tema entre novembro e dezembro de 2024. A decisão final ainda está pendente. No Brasil, a circulação do VSR ocorre principalmente entre março e julho, com exceção da região norte, onde o pico acontece entre fevereiro e junho. O vírus é altamente contagioso e pode levar a quadros graves de bronquiolite, com sintomas como tosse intensa e dificuldade para respirar. Resultados positivos do uso do Beyfortus já foram observados em países como o Chile, onde a aplicação em larga escala reduziu em 90% as hospitalizações pediátricas durante o período de sazonalidade do vírus, sem registros de óbitos.
E agora, no Redação Hit, nós vamos conhecer um pouquinho da segunda maior cidade da Rússia, chamada São Petersburgo. Vamos ver. Conhecida por sua beleza e história rica, é uma cidade cheia de encantos e maravilhas. Através de suas ruas pavimentadas, majestosos palácios e pontes imponentes, é possível mergulhar em uma atmosfera única e cativante, sendo um destino imperdível na Rússia. E olha, agora a gente vai com uma câmera ao vivo de lá, neste momento. Aqui no Brasil são 11 horas e 52 minutos, por lá são 17 horas e 52 minutos. Olha só o movimento. Essa é São Petersburgo, a maior cidade da Rússia. É uma cidade que carrega uma grande importância histórica, cultural e arquitetônica. Ela foi fundada em 1703 por Pedro o Grande e foi a capital do Império Russo por mais de 200 anos. Ela ainda se destaca como um dos principais centros culturais do país. Além disso, São Petersburgo também é um centro vibrante de arte, música e teatro, com eventos e performances que atraem visitantes de todo o mundo. Muito bonita, né? O prédio, a gente percebe aí pela arquitetura que ela realmente deve ser lindíssima. E assim encerramos a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.